Planejamento sem ação se torna ansiedade. Ou seja, planejar sem agir é basicamente disfarçar a ansiedade de estratégia. Isso tudo está englobado no quê? Na sua rotina, que é o tópico do episódio de hoje. Basicamente, para você montar uma rotina ideal, exige 3 coisas: autoconhecimento, compaixão consigo próprio, ou seja, ter respeito emocional com si próprio, e terceiro, determinação, porque sem isso você não chega a lugar nenhum. Basicamente, no episódio de hoje, eu quero falar para vocês como disciplinar a sua rotina sem deixar que a sua rotina se torne a sua disciplina. Porque isso também é importante entender. Não tem como você querer montar uma rotina fixa e perfeita, sendo que isso não existe, sendo que a vida não é fixa, a vida é fluida, a vida acontece e desacontece o tempo todo. E você tem que estar ciente disso para conseguir criar a sua rotina perfeita. Primeira coisa que você tem que saber, meu bem, a sua rotina, ela é sua. Ela é sua. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela tá apta a você. Quer dizer que cabe a você definir o que é certo e o que não é certo para você. Definir o que serve e o que não serve para você. Definir o que te favorece e o que não te favorece numa rotina. Não adianta você pegar uma menina da internet que acorda às 5 horas da manhã e corre e lê tantas páginas por dia e faz tanta coisa, sendo que isso não tem nada a ver com você, com a sua personalidade, com o que você quer. E aí, do nada, você se vê vivendo uma rotina, presa a uma ideia de performance que não condiz nada com quem você é e com o que você quer ser. Você só faz aquilo ali porque te disseram que era aquilo que você tinha que fazer. Para ser saudável, para ser bonita, para ser estética, para ser alguém de valor. Assim como, em contrapartida, você pode se ver presa a uma rotina que não condiz com quem você é e você quer mudar. Uma rotina de hábitos que não são tão saudáveis, uma rotina de sedentarismo, uma rotina de ficar muito tempo na internet. Às vezes você tá vivendo uma rotina assim que você não quer mais. E que, tipo, você sabe que te faz mal, porque você sabe que faz mal. Você sabe que não é dessa forma que você quer viver, você sabe que não é dessa forma que você quer passar os seus dias, você sabe que você tem que se esforçar. Mas e como que faz? Né? Falando na prática, assim, como que faz? Pô, você se autoconhece. É o primeiro ponto. Você reconhecer as suas necessidades e o que é essencial para você é o primeiro ponto a se montar uma rotina. Porque tem coisas que elas são inegociáveis. Por que são coisas inegociáveis? Biologicamente, temos 2 coisas inegociáveis: comer e dormir. Isso tem que estar na sua rotina. Assim como suas necessidades de higiene, de água, são coisas básicas. Você tem que dormir. Você tem que comer. São coisas biologicamente necessárias para estar na sua rotina. Agora, o valor que você dá ao seu tempo de alimentação, ao que você come, tanto quanto o valor que você dá ao seu tempo de descanso e o quanto você descansa, isso aí tá apto a você. E isso reverbera de toda a sua rotina e de todos os outros próximos passos. Que isso nos leva ao segundo passo, que é a autocompaixão consigo mesma. A compaixão consigo mesma, que basicamente tem 2 coisas que eu quero falar com vocês sobre isso. Primeiro, entenda que seus momentos de descanso, de alimentação e de autocuidado são tão importantes quanto seus momentos de produção, de trabalho, de entrega. Se você desequilibra isso, você vai estar constantemente se frustrando consigo mesmo. Você vai estar constantemente se prometendo algo, fazer algo, e aí você não consegue fazer aquilo ali e isso te machuca. Sabe quando tem esse ciclo na nossa rotina? Você fala assim: eu vou acordar amanhã às 5 horas da manhã, vou fazer tal coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você não consegue fazer. E isso te destrói. Mas você sabe por que isso acontece? Porque as suas células não estão acostumadas a acordar às 5 horas da manhã. O seu corpo não está acostumado a ser e existir dessa forma que você quer que ele seja e exista. Então você tem que acostumar o seu corpo a essa nova rotina que você tanto sonha. E, surpresa, isso não acontece de um dia para o outro. Não é de uma noite para outra que você vai falar assim: amanhã eu acordo 5 horas da manhã, vou correr, vou tomar tanto de água, você assim assado, e aí você não faz nada. Não é assim que a vida funciona. Isso reflete só uma falta de autocuidado e autoconhecimento. Entender
que essas mudanças que você tanto quer que aconteça na sua rotina não vão acontecer de um dia para o outro. Isso não vai acontecer de uma noite para outra. Por que não vai acontecer? Porque o seu corpo não está acostumado a ser e existir da forma que você quer que ele seja e exista. Isso demanda tempo, isso demanda mudança. Você passou uma vida inteira nunca acordando esse horário. E aí, de um dia pro outro, você quer acordar assim? Tipo, suas células estão rindo na sua cara. Tipo, minha filha, a gente não tá acostumado com esse metabolismo, com essa rotina. Então, essa questão do autorrespeito e do autocuidado, ela tá muito associada ao seu corpo e a como ele reage aos seus comandos. E a como você consegue moldar o seu corpo e ensiná-lo a existir de uma outra forma, uma forma mais saudável, mais coerente com o que você quer passar para o mundo, com quem você quer ser. E é aí que tá a parte mais legal de todas, porque você só vai descobrir a forma perfeita de uma rotina testando ela e descobrindo o que o seu corpo tá mais favorável ou não, o que você gosta mais ou não. Porque às vezes acordar às 5 horas da manhã e ir correr não tem nada a ver com você. Você não vai gostar. Vai ser basicamente uma tortura para você. Então, para que você vai fazer? Você tem que fazer o que vai te fazer bem. Porque eu acho que é esse o propósito, não é de uma rotina. Você querer ter uma rotina perfeita, o propósito dela é o quê? É você ter uma rotina que te faz bem e que você cumpra com as promessas que você se fez, né? Você cumpra com a entrega que você quer entregar. E isso começa tudo no seu corpo. Coisa que as pessoas mais desprezam. Porque é isso, né? Você tem que produzir tanto que não sobra tempo para descansar. Que não sobra tempo para você comer. E aí tá um segredo que eu vou te contar agora, meu bem. Uma rotina ideal e perfeita, ela só vai funcionar no momento em que você dá tanto valor ao seu descanso e ao seu autocuidado quanto você dá à sua produção. Gente, isso é muito sério. Não dá para você querer fazer mil e uma coisas no seu dia se você não dá o prazer do descanso ao seu corpo. Se você não descansa de fato. E descansar de fato é você não ficar rolando na rede social antes de dormir. Uhum. É você beber água, entendeu? É você tirar um tempo pra fazer nada. Eu não falo pra você ficar no celular, eu falo pra você fazer nada. Ou um tempo pra você fazer o que você quiser. Um tempo que você vai fazer assim, sei lá, eu vou fazer o que eu quiser agora. Contanto que não seja associado a consumir internet. Isso também é um ponto, é uma possibilidade. Mas enfim, aqui eu já viajei demais, né? Essa responsabilidade emocional, ela vai sendo catalogada. O que eu quero dizer? Que você vai testando a sua rotina e entendendo o que te faz bem e o que te faz mal. Aí você tenta, sei lá, vamos pôr um exemplo aqui. Malhar, fazer exercícios físicos. Às vezes você tenta malhar de manhã. Você entendeu que não dá, você não consegue acordar, você fica cansada, você faz um exercício xoxo, você não malha bem de manhã, você não você precisa de um tempo para acordar. Então fazer exercício físico já não funciona para você. Então tenta à tarde. Ah, não, à tarde eu tô tipo, não tô com ânimo nenhum, então tenta à noite. Depois que você chega dos seus compromissos. E aí você vai vendo qual é a melhor hora do dia para você fazer tal coisa. Entende? Isso está muito associado a você entender o seu corpo e como ele funciona. Por exemplo, eu não consigo estudar depois do almoço. Não dá. Tá um calor do caralho, 2 horas da tarde, 1 hora da tarde. Eu acabei de comer, então eu tô pesado, minha mente não tá querendo funcionar, meu corpo menos ainda. Eu não vou colocar como atividade para mim fazer 50 exercícios. Sejam eles de matemática ou aeróbicos. Não dá. Não dá. Eu entendi isso do meu corpo, não dá. Entendi que o quê? Que malhar de manhã pra mim também não funciona. Não funciona. Eu malho xoxo, malho frango quando eu vou malhar de manhã. Assim, eu falo manhã, tipo 6 horas da manhã. Pra mim não rola. Porque eu malho xoxo, fico sem ânimo. Eu não comecei meu dia ainda. O que eu entendi que é bom pra mim de manhã? Fazer meu próprio café. Então, às vezes, você não precisa acordar cedo pra ir malhar, porque a maioria das pessoas fazem isso. Às vezes, você precisa acordar cedo pra fazer sua comida e comer ela com tranquilidade.
porque isso vai te fazer bem, isso vai te fazer seu dia fluir de outra forma. Que pra mim é isso. Os pontos mais essenciais de uma rotina são a sua manhã e a sua noite. A forma como você acorda e desperta o seu corpo e a forma como você desliga e descansa o seu corpo. É isso a chave para você ter uma rotina perfeita para você. Porque se você não inicia o seu corpo e nem desliga ele da forma apropriada para você, ele não vai funcionar. Não vai. Olha que babado. Não vai funcionar. Minha experiência, por exemplo, quando eu vou ficar mexendo no TikTok antes de dormir, porque a gente faz isso, sabe? Falando pra vocês assim, eu só aprendi isso porque eu fiz isso muito. Eu ficava mexendo e desligava e ia dormir. Ou eu não conseguia dormir, porque minha mente estava pipocando coisas, ou eu dormia e acordava mais cansado do que eu fui dormir. Acordava com mais sono do que quando eu tinha ido dormir. Ou eu acordava com uma dor de cabeça infernal, tipo, palpitando na minha mente. Assim como quando eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular, meu dia não rendia nada. Porque eu não tô nem na vertical ainda, eu nem fiz o meu primeiro xixi do dia, nem bebi uma água, nem fiz nada. Eu só desliguei meu alarme e fiquei lá mexendo. Então eu aprendi que o quê? Que eu tenho que desligar meu alarme, levantar e ir no banheiro e beber uma água. Quando eu acordava muito cedo e precisava despertar rápido, eu ia direto pro banho. Acordava igual um zumbi, ia pro banho quente. Aí a água já me alimentava pro dia. Então, cabe a você entender o que vai te agregar ou não. Você não pode ficar olhando a rotina dos outros na internet. Você não pode ficar olhando o que os outros estão fazendo, sabe? Tipo, porque às vezes o que eles estão fazendo não vai se encaixar pra você. Pode ser que sim, pode ser que vá. Sabe? Pô, fulano de tal faz tal coisa, tal horário, acho que isso se encaixaria comigo. Tenta. Você tentou e deu errado? Nosso último ponto que eu falei, porque a minha luz tá indo embora, eu preciso terminar esse vídeo antes da luz ir embora, é determinação. Cara, primeiro, a sua rotina são basicamente atos de devoção a um propósito. Você tem que pensar dessa forma. Você faz hábitos diários em prol de algo. Seja esse prol o seu bem-estar, a sua saúde mental, uma vaga na federal, uma vaga no concurso público. A rotina é uma forma de você estar constantemente sendo devocional a algo que você quer ter ou ser, ou se tornar. E aí que tá o bagulho, você só vai se tornar aquilo ali vivendo aquilo ali. Isso vem por hábitos. Só que tem uma coisa que ninguém te fala, isso demora. Olha que babado, isso demora. Olha que rolê, isso demora. Demora, no sentido de seu corpo tem que acostumar a se tornar a pessoa que faz aqueles hábitos. Até você ser a pessoa que faz tal coisa e tem tais hábitos, você precisa antes deixar de ser a pessoa que não tem aqueles hábitos. Deixar de ser a pessoa que não faz aquilo. É justamente aí que entra a questão da determinação. É preciso ter força de vontade para mudar, gente, uma rotina. É preciso ter força de vontade para mudar a sua rotina. Força de vontade de você levantar e falar assim: hoje eu vou fazer de tal forma porque eu quero ser de tal forma. Porque ser de tal forma vai me fazer ser feliz. Vai me fazer mais saudável. Eu sei disso. Você sabe as coisas que vão te fazer mais saudável. Você sabe. Eu não preciso ficar falando o que é. Você só sabe. Você sabe que fazer exercício físico vai te fazer bem. Você sabe que fazer terapia vai te fazer bem. Você sabe que tirar um momento pra descansar vai te fazer bem. Você já sabe disso. Eu não preciso te falar. Assim como que o que você sabe pode ser totalmente diferente do que eu sei como bem pra mim, sabe? E tá tudo bem. É justamente aqui você entender que só cabe a você mesma montar a sua rotina perfeita. A sua rotina tem que ser muito mais flexível do que determinante. A sua rotina tem que ser muito mais adaptável do que determinada. Você tem que ser apto e desapegar do controle para que você consiga viver a sua vida sem que a sua rotina se torne um determinante.
Não é como se a sua rotina te determinasse, você determina ela. Então, no momento em que você precisa sair da rotina, você saia. E você não se sinta culpada por isso. Você tem que deixar o controle um pouco de lado. A rotina muitas vezes é vendida como ideia de controle. Você tem uma rotina para você controlar a sua vida, porque aí você consegue uma sensação de controle sobre o que acontece, quando acontece, como acontece. Só que essa sensação de controle é irreal. Ela é falsa. Porque a vida, ela acontece. Então, em algum momento, uma quarta-feira qualquer, à tarde, vai acontecer alguma coisa, um pepino que você vai ter que resolver, sabe? Uma criança que caiu no chão, você vai ter que levar ela no hospital. Ou é uma gripe que você pegou. Ou é um caquinho que entrou no seu pé. E é isso muda seu dia por completo. E quando isso acontecer, não se sinta culpado. Porque a rotina não é para você controlar a sua vida. Ela é para você organizar ela. E saiba que essa organização, ela é fluida. Ela acontece um dia de cada vez e da forma como você consegue. Se você não conseguiu fazer algo hoje da forma como você sempre faz todo dia, tudo bem. Porque foi só hoje. Sabe? O importante e o mais essencial é você manter a constância da sua rotina e ter a constância das coisas que você quer fazer do que a quantidade que você faz. Porque se você fica muito focado em, por exemplo, exemplos práticos, vou fazer tantos minutos de exercício hoje, de atividade física hoje. Mas aí numa quarta-feira você teve que fazer só 20 minutos, você vai ficar mal. Pô, não, você fez. Então, conte muito mais com a presença e a continuidade do que com a quantidade e o tempo que você dá aquilo ali. É muito melhor você ter uma rotina que você faça aquela coisinha um pouquinho por dia, do que você faça ela um dia inteiro, só aquilo ali. Deu pra pegar? Espero que sim. Mas no momento em que você canaliza isso e entende que a rotina ela tem que ser muito mais fluida do que paralisada e determinante, você se libera um pouco da pressão e entende que a rotina é muito mais para você organizar a sua vida e ter catalogado ali o seu esforço do que para você determinar aquilo ali e ficar obcecado com aquilo ali, entendeu? Não é pra sua rotina ser tortura. Para com isso. Para de achar que a sua rotina tem que te torturar. Não. Ela tá ali pra te ajudar. Pra ser sua amiga. Entendeu? É isso. Um beijo no seu coração. Até semana que vem.